Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais e viver mais a palavra de Deus. E nós estamos aqui juntos com vocês, obrigada por vocês estarem também conosco nesta comunidade digital, para que possamos estar conhecendo mais. Então, temos todas as quintas-feiras estudo bíblico e aos domingos o culto da família. Então, convide mais pessoas que venham a estar se conectando e conhecendo mais essa palavra, que é a verdade, que é uma coisa que a gente não faz nem ideia do tamanho que ela é. E cada vez que a gente aprende um pouquinho mais, a gente vê que tem muito mais também para aprender dali para frente. E tem também a comunidade digital em espanhol, que aí os estudos vão ser sempre às sextas-feiras e ao domingo também um serviço de adoração à família. E convidamos a todos a estarem fazendo parte da Rádio Vineyard.net, que é uma rádio toda voltada para adoração, louvor, um tempo de música, um tempo também de testemunhos, mas que seja levada a palavra de Deus cantada em várias línguas e idiomas. Nós temos muitos idiomas. Então, venha fazer parte desse ministério. E você pode fazer parte desse ministério, trabalhando, divulgando, dando opinião, trocando ideias, principalmente, mas que possamos caminhar juntos, né? E se Deus tocar também para contribuição, então entre em contato conosco. Tem muito trabalho por aí, porque tem muita gente que quer ouvir falar desse Deus Todo-Poderoso. Em Ah, nome de Jesus. amém. É isso aí. É isso aí. Nós temos muitas lutas, verdade? Nós estamos com muitas lutas e muitas vezes a gente não sabe de onde vêm essas lutas, né? Passamos por tantas dificuldades e muitas vezes nos esquecemos que isso é espiritual. Ou seja, 100% das coisas que a gente tem, que a gente faz, elas são resolvidas no mundo espiritual. Não é? Então, a gente muitas vezes esquece disso. Eu conversava com uma pessoa essa semana e ela me dizia: Ah, mas eu falo com Deus, por que comigo? Pois é, querido, isso é mundo espiritual. Né? Então, se você nos acompanha aqui nos estudos bíblicos, nós fizemos um estudo que terminou a semana passada, que nós falamos sobre a lei da semeadura. Então, aquilo que você semeia, aquilo que você vai colher. Então, é muito importante que você e eu é, estejamos muito claros com relação a isso. E todas essas lutas espirituais, nós temos um estudo que nós fizemos aqui também sobre guerra e batalha espiritual, onde nós falamos sobre a armadura de Deus, como é que a gente se prepara para estar lutando, né? Lutando contra as ciladas do inimigo. Né? E hoje nós vamos falar sobre um versículo, nós vamos ter um tempo de reflexão sobre o versículo que Paulo escreve lá aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, Paulo lhe dá um resumo aqui, perdão, do que é a nossa luta. Vamos analisar esse texto biblicamente, vamos analisar isso biblicamente e entender o que é isso. E hoje o tema do nosso estudo, na verdade, é: nossa luta não é contra carne e sangue. Tem muitas situações que nós achamos que a pessoa é culpada, que a instituição é culpada, que nós buscamos um culpado, mas a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. E aí a gente começa, o que significa isso, né? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A declaração nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue significa que nós não lutamos contra meros seres humanos, como contra mortais. Nossa verdadeira batalha é contra um exército de seres malignos que fazem oposição à obra de Deus.
Eles são contra aquilo que Deus deseja para a minha vida e para a tua vida. Por isso mesmo, o versículo explica que guerreamos contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Foi o apóstolo Paulo quem fez essa exortação acerca da batalha espiritual. O que seria a batalha espiritual? Que nós cristãos enfrentamos. Escrevendo aos cristãos de Éfeso, ele exorta sobre a realidade do conflito de todo redimido, que todo redimido está envolvido, e ensina como o cristão deve encarar esta guerra. Essa luta, que não é contra a carne e o sangue, perdurará até o final da presente era, até o final do mundo, até enquanto a gente estiver por aqui, né? Até o dia do glorioso retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa luta não é contra a carne. A palavra carne aparece na Bíblia em diferentes contextos e, por isso, assume diferentes significados. Mas há um sentido muito usual no Novo Testamento em que a palavra carne significa a natureza humana corrompida pelo pecado. Mas quando o apóstolo Paulo diz nossa luta não é contra carne e sangue, ele aplica a palavra carne como significando a própria constituição humana, com suas limitações e fragilidades. O apóstolo faz uso da combinação carne e sangue, outra vez em suas epístolas. E nós vamos dar uma olhadinha aqui em Gálatas capítulo 1, versículos 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Ou seja, aqui Paulo está escrevendo aos cristãos da Galácia. Ele diz que seu ministério não estava fundamentado no conselho de carne e sangue, ou seja, não estava fundamentado numa limitada e frágil aprovação humana, mas na escolha do próprio Deus. Você e eu, nós temos uma escolha, nós somos escolhidos por Deus. E muitas vezes nós não estamos fazendo aquilo para que Deus nos escolheu. Então, nós temos sempre que estar atentos e estar buscando dentro da palavra do Senhor qual é o plano dele, qual é a eleição dele para a nossa vida. E Paulo continua aqui em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ele explica aos irmãos lá, os cristãos da igreja de Coríntios lá, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Com isso, ele faz uma indicação da importância da doutrina da ressurreição. E ele diz que a ressurreição é fundamental, porque quando nós ressuscitarmos, nós vamos ter um corpo ressurreto, um corpo glorificado, um corpo diferente desse meu e seu, né? E aqui a gente vê em Mateus capítulo 16, versículo 17, o Senhor Jesus nos falando sobre isso. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Ou seja, aqui a carne e o sangue é diferente, né? Em certa ocasião, Jesus também usou essa expressão carne e sangue. Nesse mesmo sentido, sua intenção era apontar as debilidades humanas, não apenas físicas, mas também mentais,
Portanto, o ensino de que nossa luta não é contra carne e sangue enfatiza que, de fato, somos participantes de uma batalha que não é fácil, uma batalha que é constante. Não estamos lutando simplesmente com a fraqueza da existência humana, com seres humanos, mas contra inimigos muito mais perigosos, muito mais poderosos. E aqui Paulo lhe fala, né? Nossa luta é contra os principados e potestades. Após dizer que a luta não é contra carne e sangue, Paulo imediatamente identifica quem são os nossos verdadeiros inimigos. Ele diz que lutamos contra os principados e potestades. Com isso, ele apresenta muito claramente a realidade das hostes espirituais, de seres malignos que governam este mundo tenebroso. Isso significa que o reino das trevas não é composto por forças desorganizadas e sem propósito, mas por seres que se organizam numa hierarquia bem definida e se empenham em fazer oposição à obra de Deus e à obra que Deus tem para com o seu povo. Em outras palavras, o texto bíblico está dizendo que nossa luta não é contra carne e sangue, porque, na realidade, lutamos mesmo contra o diabo e os demônios que estão sob seu controle. Se você der uma olhadinha no nosso estudo que nós fizemos aí sobre guerra espiritual, batalha espiritual, nós falamos sobre a organização do inferno. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o inferno é extremamente organizado. E essa hierarquia do inferno faz com que ele consiga mais êxito nas suas conquistas. Esses anjos caídos são autoridades que dominam este mundo das trevas. Aqui, porém, é necessário fazer uma observação acerca da sabedoria divina. O fato de esses principados e potestades serem governantes deste mundo tenebroso não significa que eles agem a parte do poder e do controle de Deus. Deus tem o controle sobre todas as coisas, até sobre eles. Os principados e potestades das trevas não são autônomos. Eles não são seres soberanos que fazem tudo o que desejam fazer. Satanás e seus anjos só podem atuar dentro dos limites estabelecidos por Deus. Como diz Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus permite. Temos que entender que Satanás ele é poderoso, mas ele está limitado por aquilo que Deus tem sobre a tua vida e a minha vida. Ele está limitado sob o controle de Deus. Por isso a gente fala muito em relacionamento com Deus, por isso que a gente fala muito em santificação, porque é isso que impede Satanás de ter um controle maior sobre a nossa vida. Ok, atuação dos principados e potestades. Como é que isso funciona? Os principados e potestades contra quais lutamos são forças espirituais do mal nas regiões celestes. A expressão regiões celestes aqui deve ser entendida como sendo o reino extraterreno, isto é, a esfera acima da terra e abaixo do céu, que é morada de Deus. Nós temos que deixar isso aí muito claro. Então, veja aqui o que Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nas regiões celestiais em Cristo, ou seja, na morada de Deus. Então não se pode
confundir o significado de regiões celestes neste texto com outras aplicações de expressões semelhantes que falam do lar dos redimidos com Deus. Eu vou deixar aqui mais alguns textos para que você possa estar conferindo. Efésios capítulo 1, versículo 20, Efésios capítulo 2, versículo 6 e Efésios capítulo 3, versículo 10. Seria bom que você estivesse olhando esses versículos na tua Bíblia e conferindo com aquilo que o Senhor tem para falar com você. Como lutar a luta, como lutar contra a carne e o sangue. Como é que a gente faz isso? Ao mesmo tempo que Paulo diz que nossa luta não é contra a carne e sangue, e identifica nossos verdadeiros oponentes, quem são os nossos adversários, ele ainda se preocupa em explicar como devemos lutar esta guerra. Se nossa luta não é contra carne e sangue, obviamente, nossas armas nessa batalha também não devem ser armas humanas. Veja o que Paulo fala aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É verdade que os principados e potestades já foram derrotados, já foram vencidos por Jesus na cruz. Jesus venceu a morte, Jesus venceu todo o principado e toda a potestade. Contudo, isso não significa que agora eles estão inoperantes. Não, eles estão aí. Eles são inimigos derrotados que estão destinados ao juízo eterno, ao fogo eterno, mas ainda tentam causar o maior estrago possível antes da sua ruína completa, antes deles estarem no fogo eterno. Então, eles querem levar quanto mais gente possível, quanto mais espíritos possíveis para o inferno. E muitas vezes nós nos deparamos com situações em que nós vamos lutar contra, ou queremos lutar contra uma pessoa ou contra uma instituição, e, na verdade, o problema não é nem a pessoa, nem a instituição, mas o demônio que está tomando conta daquela pessoa e daquela instituição. E Paulo fala também, lá em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui Paulo já começa a falar da armadura de Deus, então eu recomendo que você esteja lendo Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20. Nós já falamos sobre esse texto, mas esse texto é um texto muito importante para nós que somos cristãos, para nós que estamos vivendo esta batalha espiritual, essa guerra espiritual. Ah, pastor, mas eu não estou vivendo essa guerra espiritual. Pois é, então se você não está vivendo, alguma coisa está errada. Por quê? Porque o inferno ele se levanta contra todos aqueles que servem a Deus. Então, se você serve a Deus e não está com batalha, tem alguma coisa que tem que ser ajustada aí. As nossas batalhas elas são diárias, elas são constantes, mas nós temos o refrigério do Senhor. Nós temos o suporte de Deus na nossa vida. Então, o diabo ele não vai deitar e rolar, não. Ele vai só até onde Deus determina, só até onde a minha e a tua santificação chega próxima de Deus. A gente vê nesse texto que o apóstolo ele explica que a única maneira de resistir aos ataques do diabo é estando revestido da armadura, mas da armadura completa de Deus. Se nossa luta não é contra carne e sangue, então não temos nenhuma chance de vitória se usarmos nossas próprias armas. Aqueles que tentam lutar com seus próprios com seus próprios recursos contra os principados e potestades
lançando mão da sua própria força, de sua própria capacidade, de seus próprios méritos, jamais terão sucesso nessa guerra. Então, nós temos que entender que a nossa luta é contra o diabo e os seus demônios, e nós temos que entender que as armas que nós temos que usar não é a nossa força, não é o nosso intelecto, não é a nossa estratégia. Não, nós temos que buscar as armas espirituais. Quando eu estou com as armas espirituais, certamente o inferno não tem poder sobre a nossa vida. Veja o que Paulo fala aqui em Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa armadura de Deus, o que ela faz? Ela capacita o cristão de forma suficiente a permanecer firme contra as investidas malignas. Paulo ainda enfatiza que o cristão deve vestir a armadura completa de Deus, não só parte dela. Nenhuma de suas partes deve ser esquecida ou negligenciada. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra inimigos superiores aos homens em força e poder. E se você lembra, nós fizemos um desenhozinho assim do que era a armadura de Deus. Então nós temos aqui todas as partes. Nós temos a couraça da justiça, que está lá em Efésios 6,14, o escudo da fé em Efésios 6,16, o cinturão da verdade, que está em Efésios 6,14. Nós temos lá o capacete da salvação, Efésios 6,17, a espada do Espírito, que está em Efésios 6,17, e a preparação do Evangelho da Paz, que está em Efésios 6,15. Então é muito importante que você e eu estejamos vendo essa armadura. Contudo, quando nós estamos vestidos com a armadura de Deus, podemos descansar. Descansar na certeza que estamos habilitados a resistir no dia mau. É essa habilitação que quem dá é a armadura, que quem dá é a palavra, que quem dá é o próprio Deus, é a estratégia de Deus para a minha vida e para a tua vida. Nós sabemos que a estratégia que Deus dá para nós estarmos vencendo batalhas, além de vestir a armadura, é jejum e oração. Então nós temos que jejuar e orar e saber que Deus responde. E muitas vezes Deus pode responder com sim ou com não. Assim, se ele estiver em silêncio, você não se mova, não faça nada. Continua orando, porque Deus vai te dar a saída, Deus vai te dar a estratégia para que você possa vencer essa tua batalha. Ok, que conclusão que nós chegamos aqui? A primeira delas é que a gente não deve estar desesperado, a gente não tem que nos desesperar, porque sabemos que Jesus já venceu a morte, e ele vencendo a morte, nós temos que confiar no nosso Deus. Nós não podemos olhar para a situação, nós não podemos olhar para a aparência, nós não podemos olhar para o poder do inimigo. Nós temos que buscar a nossa santificação, que é através da santificação que eu me aproximo mais de Deus. Então, a nossa luta vai ser contra principados e potestades, vestidos com a armadura de Deus, com a estratégia de Deus, que é jejum e oração, e nós vamos vencer em nome de Jesus. A conclusão que nós temos aqui é que nós temos que estar comprometidos com a palavra de Deus. E comprometidos é quando você e eu não negociamos os valores de Deus. Quando você e eu vivemos a palavra. Nosso estudo aqui, a gente fala que é conhecer e viver a palavra de Deus. Então, nós temos que estar comprometidos para viver essa palavra. Eu te espero na próxima quinta-feira, em nome de Jesus, com um novo estudo, uma nova palavra, e o Senhor vai estar trazendo para a nossa vida, em nome de Jesus. Obrigado por você estar com a gente. Esteja aí
Se você não é inscrito ainda no nosso canal, que seja inscrito no nosso canal, dá o like no vídeo, coloca os seus comentários, que a tua inscrição, o teu like, os teus comentários, o YouTube vai pegar isso aí e vai começar a espalhar esse vídeo para outras pessoas. E com isso, você e eu estaremos levando o Evangelho do Senhor a outras pessoas, em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe e te espero no domingo. Domingo tem Santa Ceia do Senhor, aleluia. Separa aí os teus elementos e nós juntos vamos participar da Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. Até domingo, em nome de Jesus, te vejo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.